Considerando as restrições ao culto público durante a pandemia, até que ponto a igreja deve se engajar na política? É adequada a participação em movimentos sociais para defesa contra ameaças ao direito de se reunir para prestar culto ao Senhor? Na Escritura existe tanto a exortação à submissão às autoridades, quanto casos em que a desobediência civil é lícita. No caso das leis de um país democrático, ela nos autoriza a manifestarmos nossa discordância sem infringir leis. De acordo com a Escritura, se alguns princípios fundamentais da nossa fé forem feridos, a gente pode ir até mais longe de infringir leis por elas acabarem gerando conflito com a nossa fé. Então, uma das coisas que fez a gente pensar, mas eu acho que isso ainda não nos ajudou muito bem, é que quando nós tivemos o Supremo Tribunal Federal decidindo por dar poderes a governantes para impedir toda e qualquer reunião religiosa por algum tempo, foi muito discutido, isso é perseguição, não é perseguição? Isso não é. E ficou no âmbito do se isso ainda era perseguição, já era perseguição ou não era perseguição. Eu lembro que isso aconteceu bastante entre conversas entre crentes, aparentemente esse assunto foi discutido assim. E eu acho que nós perdemos de discutir talvez um pouco mais sobre o nós atendermos a determinações porque nós escolhemos fazê-lo agora, não porque o cultuar em casa poderia acontecer muito bem. Então a minha defesa toda ontem e hoje é assim: se nós deixamos de cultuar, não é porque cultuar não é essencial. É porque há momentos em que a gente excepcionalmente entende que deve fazê-lo. Não só e nem principalmente porque as autoridades ordenaram, mas porque isso combina com momentos especiais. Porque nós estamos falando de uma ordenança do Senhor para conosco. Então, eu estou dizendo isso porque nosso envolvimento com questões sociopolíticas precisam refletir as coisas que são prioridade. Se nós brigamos e nos inflamamos por políticas públicas, ou maneira como investimentos estão sendo feitos na educação, ou na agronomia, não é? Na pecuária. Se a gente briga por coisas dessa natureza e às vezes de maneira inflamada, nós deveríamos muito mais lutar pelo direito de cultuar o nosso Senhor, ainda que respeitosamente, não é? Então, eu digo que nós temos a autorização de não só manifestar isso, mas de, se necessário for em algum momento, de até quebrarmos com as determinações de nossos governantes por obediência ao Senhor. Com isso eu não estou dizendo e não estou incitando que nós sejamos os novos revolucionários, não é? Porque existe um aspecto muito interessante acerca do humilhar-se diante de sofrimento injusto por parte do governo, que é parte do testemunho. Por exemplo, quando Pedro fala assim, que os servos devem sofrer humilhações, mesmo quando sofrem injustamente e se calarem como Cristo, que quando ultrajado não revidava com ultraje, ele está querendo dizer que a conduta de ovelha que não abriu a sua boca quando foi ser tosquiada é parte do testemunho. É o que dá credibilidade à mensagem de Isaías 53, por exemplo. Então, nossa relação com forças do poder precisam levar em consideração isso. Não significa que nós estamos restritos. Então, o ponto que eu quis dizer primeiro é: a principal razão que deveria ter nos levado a dizer é melhor que a gente não se reúna, não deveria ser, a principal razão não deveria ser porque o governo disse não.
Porque vai ter momentos que o governo vai dizer não, e a gente vai dizer, não dá, agora não dá mais para obedecer esse não. Então, nunca pode ser a principal razão, senão nós somos pessoas que obedecem cegamente nossas autoridades. E a Escritura não nos permite fazer isso. Histórias como a de Pedro, que chegou num determinado momento em que ele desobedeceu civilmente. Temos outros exemplos na Escritura que não são condenados nas narrativas. A gente não vê condenação de Raabe por ter feito o que ela fez em relação aos espias. As parteiras não são condenadas por não matarem os pequeninos lá no Egito, quando a Faraó quer que dizime os meninos. Todos esses casos são usados na ética cristã como exemplos lícitos de desobediência civil. Não é? E tem outros. Eu só estou listando eles para mostrar que essas coisas, eu acho que ainda não são bem articuladas por nós, porque alguns de nós, manchados pelo pensamento de revolução, acabamos corrompendo o evangelho. A gente acha que o negócio é botar para quebrar. Aí a gente estraga, mancha o nome do evangelho. Por outro lado, nós não somos pessoas sujeitas a determinações à torto e à direito, sem compreender que há momentos em que nós honramos o nosso Senhor pela desobediência civil lícita, respeitosa. Então, quando eu digo isso, é porque eu quero que nós nos envolvamos com a esfera política com uma honradez que é própria do cristão. Quer ver uma coisa que os nossos governantes fazem lá no Senado, na Câmara, que é assim vergonhosa, estava falando esses dias com os meus irmãos. É quando alguém fala assim, a Vossa Excelência é um ladrão. Aí eu fico falando, por que falou Vossa Excelência? Você acabou com Vossa Excelência, não é? O título foi hipócrita. Vossa Excelência é um ladrão. Vossa Excelência é hipócrita, hipócrita. Quando o cristão contesta, ele chama de Vossa Excelência porque ele é. Ou ele trata como autoridade digna de respeito porque ele é autoridade. Então, eu me lembro aqui, e eu termino a minha resposta, com o caso de Daniel. Quando Daniel, no capítulo 4, já tinha um longo histórico com Nabucodonosor, e Nabucodonosor recebe a visão de que Deus vai amassá-lo, ele para e paralisa por um tempo e ele fala assim. Aí Nabucodonosor fala, não pode falar. E aí ele diz, meu Senhor, eu queria que isto que eu vou falar agora fosse para o teu inimigo. Eu acho isso extraordinário. Porque logo adiante no capítulo, ele vai exortar Nabucodonosor a se arrepender das suas opressões para com certos grupos. Mas antes disso, ele mostra tanta honra para com Nabucodonosor que ele diz, eu gostaria que isso não fosse contra você. Ele não diz, bem feito, ele não fala isso. A honra é tamanha, que mesmo Nabucodonosor, não estamos falando de um homem contrito e arrependido aqui, ele ainda é aquele soberbo, com aquela empáfia que dá nojo. E ele ainda diz, eu preferia que isso acontecesse para com os seus inimigos. Olha a honra com a qual ele serve esse Senhor mau. Isso demonstra que quando a gente se refere a Vossa Excelência, não tem que haver desprezo, nem hipocrisia. É autoridade. Então eu oro por ele, eu oro por ela, eu oro por quem quer que seja, mesmo não gostando de tudo que aquela autoridade representa. E quando eu falo e me dirijo, eu preciso me dirigir com respeito. Firmeza nas minhas convicções, mas com respeito. Isso é parte do testemunho. Eu queria que a gente fosse menos levado aos extremos que o nosso Brasil tem. Nosso Brasil está repleto de gente que ou quer quebrar com tudo, ou é passivo. Nenhum dos dois honra o nome de Cristo. Considerando a exortação à unidade e concórdia, até que ponto vale brigar pela boa teologia? Brigar é uma palavra negativa, mas nós devemos ensinar, exortar, na verdade, e quando a pessoa não é levada ao ensino são,
ela precisa ser tratada com misericórdia, contanto que o ensino que ela defende não seja um ensino que fere frontalmente o Evangelho. O ponto é, quando Paulo falou de se separar de pessoas, quando João falou de não se associar com falsos mestres, ele não estava falando de disputas secundárias, ele está falando de coisa fundamental. Está falando de coisa assim, fundamental. Não é? Tanto é que a própria conferência nossa revela em pequena escala que coisas secundárias não nos dividem. Vocês convidaram, um monte de gente de igreja independente, igreja batista, convidando um presbiteriano para vir falar sobre eclesiologia, quem diria? Entendeu? A nossa própria conferência é um testemunho de que nós toleramos amorosamente diferenças que não tocam no cerne do Evangelho de Cristo. Só que o que me espanta, e essa é a parte que eu acho que a gente é pior em fazer, é como nós sabemos distinguir aquilo que é tão sério que eu trato com veemência, daquilo que é secundário que eu trato com graça. O que eu acho que mais acontece, Leandro, é gente que briga por qualquer ponto e gente que briga por nenhum ponto. É mais difícil a gente encontrar gente que só briga por coisas que são tradicionais, são fundamentais. Mas é caridoso, é amável, é cortês, é paciente, com pontos que não ferem frontalmente o Evangelho. Eu queria que a gente pensasse nisso, porque quando a gente briga por boa teologia, a primeira coisa que a gente revela é que a nossa teologia não afeta o nosso caráter. Entendeu? Eu vou usar uma expressão aqui que tem vídeo meu na internet, que já rodou aí. Eu falei isso uma vez e parece que isso se tornou popular. Eu digo assim, quando um calvinista briga para que o outro entenda o pensamento dele, ele já se mostrou alguém que não entendeu a fé. Quando ele briga como alguém que soberbamente quer inculcar isso nos outros, ele não entendeu que a compreensão a qual ele chegou é graça de Deus. Então, se tem um irmão que pensa diferente dele, ele tratará amorosamente como resultado de uma fé, de uma doutrina, teologia sã, que o humilha. Do jeito que a gente falou aqui, que o faz pensar os outros superiores a si mesmo. É isso que boa teologia faz. Boa teologia não faz a gente bom cão de briga. Boa teologia faz a gente pianinho. Faz a gente tratar os outros com humildade. Isso é boa teologia, tá? Ela afeta necessariamente a maneira como você vive. Como manter a unidade se divergem em algo? E aí a pessoa usou o texto, né? Como andarão dois juntos se não estão de acordo? Eu acho que eu já tratei bastante disso na mensagem. A gente precisa ter aquelas qualificações que eu li de Efésios 4, no versículo 2. Nós precisamos intencionalmente compreender como é que pensar concordemente não significa bater todas as ideias, mas significa pensar no outro, porque esse é o propósito lá da exortação inicial de Filipenses 2, não é? Se Paulo faz uma exortação, não é uma coisa que você não tenha controle, entende? É igual o alegrai-vos do Senhor sempre. Não é falar assim, eu não tenho culpa, eu acordei com o pé esquerdo. Não é uma coisa assim que você não tem controle. É aquela fase do mês. Holmes, me entenda. Entendeu? Não é uma coisa que você não tem controle. Quando a escritura dá exortação, ela quer dizer assim, você pode fazê-lo. Alegrai-vos no Senhor, e é sempre, tá? Sempre. E eu os digo de novo, alegrai-vos. Não é uma coisa que vem. Assim como unidade, pensar concordemente, de novo, eu falei, não é encaixe. Você trabalha por isso. É exortação. Então, quando dois não pensam igual, a gente pensa concordemente. E o que é pensar concordemente? Não é bater todas as ideias. É ter um espírito que promove concórdia. Que envolve todas as coisas que eu já falei, que eu não vou repetir para não me delongar. Tá bom? Voltando à política. Como equacionar a unidade da igreja no atual ambiente de polarização política?
E aí a pessoa continua, a igreja deve se posicionar institucionalmente na defesa de um dos lados? A maioria dos teólogos cristãos tem preferido explicar que igreja não é partidária, mas também não é apolítica. Significa, ela não defende um partido enquanto instituição, mas ela não é isenta de conversar sobre isso. Então essa é uma boa distinção que a gente deve fazer. Ela não é partidária, mas isso não significa que ela é apolítica, não é? Ela conversa sobre as implicações de certas coisas. Então, esse é um bom exemplo de como nós temos que ter misericórdia para com coisas que não são claramente deduzidas da Escritura. Nós podemos ter nossas opiniões sobre qual a medida econômica que melhor funcionaria no Brasil. Qual é a mudança no sistema de saúde que melhor honraria e cuidaria das pessoas? A gente pode ter nossas ideias, mas nenhuma delas é verdade cravada na pedra. Então, está aí um bom exemplo de como nós desenvolvemos uma certa intolerância para com quem pensa diferente da gente. Está aí um bom exemplo. E de que pensar concordemente significa conversar pacífica e amorosamente, em pontos da posição política alheia, dizer, olha, com isso eu creio que há muita dificuldade, porque isso e isso que você diz ferem frontalmente princípios bíblicos. Ainda que você possa ter afinidade com lados positivos da sua posição política. Então, eu creio que comprometimentos políticos revelam nossas paixões idólatras muitas vezes. Porque nós nos devotamos de forma tão intensa por alguma coisa, que nós não conseguimos admitir que um cristão possa ser cristão e pensar diferente. Né? Pode, tanto é que acontece. Você pode não concordar com a conclusão dele, tudo bem. Mas acontece. Ah, mas não pode. Mas acontece, cara. Ah, mas não pode. Não, calma, acontece, caramba. Você não entendeu? As pessoas não viram tão claramente como você. Tudo bem, você pode achar que há uma série de inconsistências, mas acontece. De novo, Evódia e Sintique, foi só o exemplo que a gente usou, mas Paulo fala de forte e fraco em Romanos. Paulo fala de quem é escandalizado e quem não é escandalizado em Coríntios. Ele não fala só de gente do mesmo nível para se acertarem. Ele fala de gente assim, para se acertarem. Entende o que eu quero dizer? Gente muito diferente. Então, nossas polarizações políticas, que são antigas, mas se afloraram bastante nos últimos anos, são uma prova de nossa intolerância e de nossa devoção para com coisas que são menos certas. Todas as vezes que eu vejo alguém falar com tanta veemência e convicção coisas que são subjetivas, eu fico me perguntando se ele fala do Evangelho com essa mesma intensidade. Eu temo isso. Não significa que a gente não pode estar seguro numa determinada posição, porque ela nos parece mais razoável, não estou dizendo isso. E de que ela nos convenceu de que há mais coerência, e de que ela reflete melhor princípios bíblicos. Eu não estou falando que a gente não pode fazer isso, a gente deve fazer isso. Mas eu não posso pregá-la com a veemência com a qual eu prego o Evangelho de Jesus Cristo. Não posso. E hoje o que a gente tem visto são evangelistas de ideais políticos. Evangelistas. Pessoas que pregam como se fossem boas novas. E não são boas novas. A verdade é que, independente do que o Senhor fizer conosco em 2022, o Brasil vai continuar sendo encardido em 2023. É verdade o que eu estou falando. Isso não significa, vou anular meu voto, pastor. O Brasil não tem jeito, porque também é errado. Quando você diz assim, estou pouco me lixando. Isso não é a maneira da gente responder santamente. De novo, é mais desdém. Desculpa a expressão, que se lasque. Sabe assim quando a gente fala? Isso não é uma maneira correta de reagir. O que eu estou dizendo é, independente dos compromissos com A ou com B, o Brasil vai continuar sendo complicado em 2023. Nós vamos continuar orando pelo nosso país. Então, não pregue ideais que te convenceram
com a mesma veemência com a qual você defende a verdade de Cristo. Tá? Então, essa é a minha sugestão, e eu digo isso porque ajude irmãos e peça que outros te ajudem a nunca falar com tanta convicção sobre coisas que são subjetivas, ou com igual ou maior paixão com a qual elas falam a verdade de Jesus Cristo. Esse é um bom alerta.